Você já se perguntou se Deus está tentando falar com você hoje, neste exato momento? Já sentiu aquele toque silencioso que não vem dos sentidos, mas da alma, como se algo dentro de você estivesse sendo puxado para cima, para um lugar que você não consegue explicar? Santa Catarina dizia que Deus fala muito mais frequentemente do que nós imaginamos, e que os sinais da sua voz são claros, profundos, delicados e ao mesmo tempo, poderosos. O problema é que quase sempre estamos ocupados demais para perceber. Mas quando paramos, quando silenciamos por dentro, quando olhamos com atenção, a verdade aparece. Deus ainda fala com os seus e fala hoje. Se esta mensagem já tocou algo no seu coração, escreva nos comentários. Santa Catarina, interceda por mim. Santa Catarina de Bolonha insistia que a alma nunca está abandonada. Mesmo nos dias mais escuros, Deus murmura no íntimo, às vezes com força, às vezes com suavidade. Ela dizia que a dificuldade não está no fato de Deus falar, mas em nossa capacidade de ouvir. A alma que deseja a voz de Deus aprende a reconhecê-lo não em tempestades, mas em sinais. E esses sinais não são teóricos, vagos ou abstratos, são reais, concretos e insistentes. Eles chegam no pensamento que se repete, na inquietação que não passa, no consolo que surge do nada, no arrependimento súbito, na palavra que toca fundo, no gesto improvável que alguém faz e que parece ter sido enviado diretamente para você. E então Santa Catarina pergunta: quantas vezes Deus já tentou falar com você e você não percebeu? Quantos dias você viveu como se o céu estivesse silencioso, quando na verdade o céu estava tentando alcançar você? Quantas vezes você desejou um sinal e, sem perceber, o sinal já havia chegado? Ela dizia que Deus usa tudo para falar: uma lembrança, um incômodo, um versículo, uma pessoa inesperada, uma dor, uma alegria, um atraso, uma porta que se abre, uma porta que se fecha, um chamado interior que você não sabe explicar. Deus fala com a vida, mas fala principalmente com o coração. E quando Deus fala, algo muda em nós. Uma luz se acende. Um caminho se revela. Uma inquietação se transforma em impulso. Um silêncio se torna direção. Mas por que Deus escolheria falar conosco? Por que Ele teria tanto interesse em guiar alguém tão pequeno, tão limitado, tão imperfeito? Santa Catarina revelava que Deus fala porque ama. Ele não suporta ver um filho perdido, confuso, disperso. Ele não abandona ninguém à própria sorte. E por isso ele envia sinais claros, sinais que iluminam, sinais que acordam a alma adormecida. Ela dizia que o amor de Deus é tão intenso que se a alma soubesse o quanto é amada, jamais voltaria a temer. E é justamente esse amor que abre os nossos ouvidos espirituais para perceber que Ele está nos chamando. Você já sentiu que Deus queria sua atenção? Já percebeu que certos acontecimentos parecem alinhados demais para serem coincidência? Já viveu aquele momento em que algo dentro de você dizia: preste atenção, isso é para você? Esses são os momentos em que o céu toca a terra. São momentos que Santa Catarina chamava de toques da eternidade, instantes em que Deus diz: estou aqui, veja, escute, volte para mim. Existem sinais que Deus usa repetidamente porque sabe que mais cedo ou mais tarde tocam a alma. São sinais que Santa Catarina dizia serem universais, reconhecíveis por qualquer pessoa que esteja sinceramente buscando a vontade divina. E a maior surpresa é que muitos desses sinais aparecem justamente quando a alma está passando por dificuldades. É nas provações que Deus fala mais claramente, porque é quando estamos mais vulneráveis e mais abertos à graça. Santa Catarina dizia que quando a alma sofre, ela se torna como um vaso rachado. Por essas rachaduras entra mais luz. Quantas vezes sua alma já estava cansada, mas algo dentro de você disse para não desistir? Quantas vezes você estava prestes a fazer uma escolha errada, mas algo freou seu coração? Quantas vezes você estava se sentindo sozinho, mas sentiu uma paz inexplicável?
Quantas vezes você estava angustiado, mas uma palavra, uma música, um versículo, uma lembrança, uma pessoa apareceu de forma tão precisa que só podia ser Deus? Santa Catarina afirmava que Deus está sempre em movimento em direção à alma. Ele nos chama, nos atrai, nos inquieta, nos consola, nos corrige, nos ilumina. Ele fala para nos salvar. Ele fala para nos orientar. Ele fala porque nos criou para si, e a alma que foi criada para Deus nunca encontrará descanso longe da voz do seu Criador. Ela dizia que ouvir a Deus não é privilégio dos santos, é vocação de todas as almas. E que os sinais da voz divina são tão claros quanto o sol, quando a alma aprende a reconhecer o brilho. Mas por que muitas pessoas não veem esses sinais? Porque, segundo Santa Catarina, Deus não fala apenas à mente, ele fala à consciência. E uma consciência agitada, confusa ou desordenada não consegue distinguir a voz de Deus da voz das próprias emoções. A alma precisa de silêncio interior para reconhecer os sinais. E quando esse silêncio se forma, a voz de Deus se torna tão evidente que parece impossível ignorá-la. Talvez hoje você esteja precisando desse silêncio. Talvez sua vida esteja cheia de ruídos, preocupações, medos, distrações, dúvidas. E talvez por isso você não esteja percebendo que Deus já está falando com você. Ele está tentando alcançar você agora, neste exato momento, através desta mensagem. Santa Catarina dizia que Deus frequentemente usa palavras simples para tocar almas profundas. Ele usa instrumentos pobres para fazer trabalhos magníficos. Ele usa pequenas luzes para guiar grandes jornadas. Pergunte-se: o que Deus está tentando me mostrar? Qual inquietação Ele colocou no meu coração? Qual desejo de mudança Ele despertou em mim? Qual decisão Ele está me pedindo para rever? Que caminho Ele está me convidando a seguir? Que porta Ele está tentando fechar para meu bem? Que porta Ele está abrindo apesar dos meus medos? Cada vídeo é uma jornada de crescimento e transformação espiritual. Se você quer isso para a sua vida, ou para quem você ama, inscreva-se e ative o sininho. Seu clique ajuda a levar essa luz a mais pessoas. Santa Catarina dizia que Deus nunca fala apenas por falar. Toda palavra divina carrega uma missão. Todo sinal traz um convite. E é justamente esse convite que começaremos a aprofundar na próxima parte, quando você entender, com clareza espiritual, como o céu se move ao seu redor e como reconhecer os sinais que Deus está enviando especificamente para você hoje. Você já percebeu como certos movimentos da sua alma acontecem de forma tão inesperada que parecem vir de um lugar que não é seu? Santa Catarina dizia que um dos sinais mais claros de que Deus está tentando falar com você é quando algo dentro do seu coração se move de maneira surpreendente, como se tivesse sido tocado por uma mão invisível. Ela chamava isso de impulsos da graça, pequenos despertares que nos fazem enxergar aquilo que antes passava despercebido. E esses impulsos nunca acontecem por acaso, acontecem porque Deus está chamando você pelo nome. É assim que Ele fala quando deseja transformar, corrigir, consolar ou orientar. Ele fala de dentro para fora. Ele fala com detalhes. Ele fala com precisão. Ele fala de modo tão certeiro que a alma, quando percebe, não tem outra resposta além de silenciar e dizer: "Foi Deus." Talvez você já tenha sentido isso antes, aquele toque que chega sem aviso, aquela certeza que aparece sem explicação, aquela força que surge quando você já estava cansado demais para continuar. E aqui Santa Catarina nos entrega um mistério profundo. Quando Deus quer falar ao coração, Ele começa pela inquietação santa. Essa inquietação não é ansiedade nem agitação, é um leve desconforto interior que revela que algo não está alinhado com a vontade divina. Você já sentiu isso? Uma sensação de que precisa mudar algo, mas não sabe exatamente o que? Uma impressão de que a vida está pedindo uma direção diferente? Uma vontade de se aproximar mais de Deus, mesmo quando você não entende por quê?
Essa inquietação é um dos primeiros sinais de que o Espírito Santo está tentando conduzir sua vida. Santa Catarina dizia que Deus não permite que a alma fique acomodada quando Ele tem algo maior para ela. Ele a provoca suavemente como quem desperta alguém adormecido sem violência, apenas com luz. E quanto mais a alma resiste, mais essa inquietação cresce, porque o amor de Deus não desiste. Mas existe também um outro sinal muito mais delicado e muito mais profundo: a lembrança insistente. Quando Deus está tentando falar com você, Ele frequentemente traz à mente uma frase, um nome, uma decisão, uma memória, um trecho da Escritura, um sentimento que volta e volta, como se estivesse sendo repetido dentro de você. E essa repetição não é comum, é insistente, suave e contínua. Santa Catarina dizia que a graça repete porque respeita nossa liberdade, mas não abandona facilmente aquilo que deseja transformar. Você já viveu isso? Já teve aquela sensação de que algo dentro de você está sempre voltando ao mesmo tema, ao mesmo desejo, à mesma mudança, à mesma direção? Isso pode ser Deus. Ele fala repetindo. O mal fala de forma ruidosa, Deus fala de forma constante. A repetição suave é um dos modos mais claros pelos quais ele tenta conduzir a alma. E então surge outro sinal, talvez um dos mais belos, a paz inesperada. É aquela paz que aparece quando não deveria existir. É a serenidade que chega mesmo quando tudo ao redor ainda está difícil. É a tranquilidade silenciosa que abraça a alma quando ela decide confiar. Santa Catarina dizia que essa paz não é emoção, é presença. Ela é um indício direto de que Deus está agindo. A alma sente essa paz como um perfume espiritual que não passa. Você já sentiu isso? Aquela paz que não veio de circunstâncias, mas de Deus? E por que Deus enviaria essa paz justamente quando você menos espera? Porque a paz é um selo, um sinal, uma confirmação. Ela diz: estou com você. Continue. Mesmo que a luta ainda não termine, a paz já anuncia a vitória. Santa Catarina afirmava que a paz interior é uma das maneiras mais altas de Deus falar com aqueles que o buscam sinceramente. Mas Deus também fala quando tudo parece sair do controle. Ele fala no inesperado. Ele fala na contradição. Ele fala naquilo que você não teria escolhido, mas que acabou abrindo um caminho que você nunca teria encontrado sozinho. Santa Catarina dizia que quando uma porta se fecha com força incomum, não é apenas a vida que está mudando a direção. Muitas vezes é Deus protegendo você de algo que você não vê. Você já agradeceu por uma porta que Deus fechou? Já percebeu que certas decepções foram, na verdade, livramentos? Em muitos momentos, Deus fala justamente através das rupturas. Ele usa perdas, mudanças, atrasos, interrupções para mover você para lugares onde a graça deseja agir. Santa Catarina afirmava que nada acontece sem que Deus possa transformar em bem, e que os fechamentos abruptos são frequentemente sinais de redirecionamento divino. Deus fecha portas quando a alma insiste em bater onde não deveria entrar. Mas e quando uma porta se abre de repente? Quando algo que parecia impossível começa a se alinhar sem esforço? Santa Catarina dizia que aí também está a mão de Deus. O mal não abre caminhos de paz, nem organiza circunstâncias favoráveis com suavidade. Ele destrói, dispersa, confunde. Deus, ao contrário, organiza discretamente, aproxima pessoas certas, remove obstáculos invisíveis. Prepara oportunidades que parecem ter sido feitas sob medida para você. E existe ainda outro sinal, o chamado ao silêncio. Quando Deus quer falar, Ele convida a alma a recolher-se. Santa Catarina dizia que esse chamado pode vir como cansaço extremo das coisas superficiais, desgosto por conversas vazias, necessidade de estar só, desejo repentino de rezar, impulso de buscar a presença divina. Esse recolhimento não é isolamento, é preparação. Deus retira a alma do barulho quando Ele deseja ensiná-la algo novo. Você já sentiu esse chamado?
Já percebeu que em certos momentos da vida, tudo o que você quer é silêncio, oração, interioridade? Esse é um dos sinais mais preciosos. Deus está preparando o coração para revelar algo que não pode ser ouvido na agitação. E então chegamos a outro ponto essencial. Deus nunca fala sem propósito. Ele fala para converter, orientar, proteger, fortalecer. Ele fala para que você dê passos maiores. Ele fala para que você seja mais santo, mais livre, mais verdadeiro, mais inteiro. E ele fala especialmente quando você se encontra no limite, porque é no limite que a alma percebe que precisa de algo maior do que ela mesma. Você já viveu aquele momento em que mesmo sem forças, algo dentro de você disse: vai, levanta, recomece, tente de novo. Santa Catarina dizia que esse impulso não é humano, é divino. A alma sozinha se cansa. Deus reanima. A alma se desorienta. Deus direciona. A alma teme. Deus sustenta. E é nesse ponto, quando a alma começa a perceber que não está caminhando sozinha, que surgem os sinais mais profundos. Sinais que Santa Catarina dizia serem como luzes acesas na noite espiritual, mostrando que Deus está mais perto do que nunca. Esses sinais, quando identificados corretamente, transformam completamente a vida interior. Na próxima parte você verá com clareza espiritual como esses sinais se tornam direção concreta, como discernir a origem do que você sente e como saber, sem dúvida, quando é Deus que está falando com você hoje. Você já notou que existem momentos da vida em que tudo parece convergir para um único ponto, como se Deus estivesse tentando, de todas as formas, fazer você enxergar algo que antes estava invisível? Santa Catarina dizia que quando Deus quer falar com clareza, Ele alinha acontecimentos, pessoas, palavras e circunstâncias de modo tão preciso que a alma, se estiver atenta, reconhece imediatamente que aquilo não é acaso, mas direção. Nada na espiritualidade verdadeira é acidental, tudo é providência. Ela chamava isso de convergência da graça. É quando o mesmo tema se repete em diferentes situações, quando Deus usa várias fontes para transmitir a mesma mensagem, quando algo que você ouviu pela manhã reaparece à tarde em outra forma, quando uma frase da Bíblia se repete, quando alguém diz algo que confirma um pensamento que você já tinha, quando uma palavra que você precisava ouvir chega casualmente pela boca de alguém que nem sabe da sua situação. Você já viveu isso? Já sentiu esse cerco amoroso de Deus que tenta alcançar você por todos os lados? Esse é um dos sinais mais profundos de que Deus está falando hoje, a repetição convergente. Santa Catarina dizia que Deus não precisa gritar, Ele confirma. Ele repete com delicadeza. Ele reforça com precisão. Ele aprofunda com suavidade. E quando Ele deseja que a alma entenda algo, Ele envia o mesmo recado por caminhos diferentes, até que a luz finalmente se acende dentro de nós. E é justamente nessa luz interior que surge outro sinal inconfundível, o discernimento súbito. É quando a alma entende algo que vinha tentando compreender há muito tempo. É quando aquela decisão que parecia impossivelmente confusa se esclarece de repente. É quando um véu cai. Santa Catarina dizia que esse tipo de clareza não nasce do raciocínio humano, mas da ação direta da graça. É como se Deus colocasse uma chama no coração, e diante dessa chama, tudo o que antes parecia complicado se torna simples. Você já experimentou isso? Aquela certeza profunda que não se explica, mas se reconhece? Aquele entendimento interno que não veio de estudo, mas de Deus? Esse é um dos sinais mais belos da presença divina. Ele ilumina, ele desvela, ele explica o inexplicável. Mas Deus não fala apenas com luz, ele fala também com limites. Santa Catarina dizia que um dos sinais mais ignorados da voz divina é quando Deus impede algo. Impede encontros, impede decisões, impede relações, impede caminhos que você tanto queria seguir. E impede não para punir, mas para proteger. Muitas vezes a alma só entenderá depois,
Mas naquele instante Deus está dizendo com firmeza: não é por aqui. Você já agradeceu por aquilo que não aconteceu? Já percebeu que algumas portas fechadas foram, na verdade, livramentos disfarçados? Quantas vezes você insistiu em algo que o machucaria e Deus, por amor, impediu? O céu não se cala quando quer salvar alguém. O céu intervém. Santa Catarina dizia que a intervenção divina pode ser dolorosa no início, mas é sempre libertadora no fim. E então existe um sinal ainda mais profundo, que Deus envia quando deseja mudar radicalmente a rota de uma alma, o chamado interior para a conversão. Esse chamado pode vir como arrependimento súbito, como desejo de confissão, como tristeza por erros cometidos, como vontade intensa de recomeçar. Deus fala especialmente através do arrependimento, porque o arrependimento é a porta por onde ele entra. Santa Catarina dizia que quando a alma começa a sentir saudade de Deus, é porque Deus já começou a chamá-la. E essa saudade espiritual, essa falta, essa sede, esse desejo, é um dos sinais mais nobres da ação divina. Nenhum mal desperta a saudade de Deus, apenas Deus desperta a saudade de si mesmo dentro da alma. Você já sentiu essa saudade? Já percebeu que sua alma pede mais espiritualidade, mais silêncio, mais verdade? Que algo dentro de você deseja voltar ao essencial? Esse é um dos sinais mais fortes de que Deus está falando com você hoje. Mas Deus também fala através das lutas interiores. Santa Catarina dizia que quando Deus quer purificar alguém, ele permite que a alma enfrente conflitos internos. Uma parte deseja avançar, outra parte teme. Uma parte quer confiar, outra parte hesita. Uma parte reconhece o bem, outra parte resiste. E essa batalha interior não é ausência de Deus, ao contrário, é sinal de que ele está trabalhando profundamente. A alma só luta quando está sendo moldada. Você já viveu essa guerra silenciosa dentro de si? Essa sensação de estar entre o que Deus quer e o que você quer. Entre aquilo que você sabe que deve mudar e aquilo que você tem medo de largar? Santa Catarina dizia que a presença de Deus quase sempre provoca uma batalha interior antes de provocar paz. A luz revela sombras. A graça revela fraquezas. Mas tudo isso é amor. Deus não expõe a alma para feri-la, mas para curá-la. E então chegamos a outro sinal, talvez um dos mais belos e mais consoladores, a visita inesperada da esperança. É aquele momento em que, apesar de tudo estar difícil, você sente um impulso de acreditar novamente. Uma esperança que não tem explicação humana. Uma força que não condiz com as circunstâncias. Santa Catarina dizia que a esperança é um sopro enviado diretamente de Deus, porque só Ele pode reacender aquilo que já parecia extinto. Você já sentiu essa esperança silenciosa? Já sentiu que sua alma queria viver, recomeçar, confiar, mesmo quando a razão dizia o contrário? Esse é um sinal claríssimo da ação divina. A esperança não nasce da lógica, nasce da graça. Mas existe ainda um sinal final muito especial, que Santa Catarina dizia ser um dos mais fortes, quando Deus coloca diante de você uma verdade que você não queria ver. Ele mostra o que você fugia. Ele revela aquilo que você escondia de si mesmo. Ele coloca a luz onde você preferia manter sombras. Esse é um dos sinais mais dolorosos, mas também um dos mais amorosos, da voz divina. Deus fala para libertar, e a verdade liberta mesmo quando dói. A alma que escuta a verdade, mesmo que com lágrimas, já está sendo conduzida por Deus. Porque a verdade que vem de Deus nunca humilha, ela cura. Nunca destrói, ela reconstrói. Nunca condena, ela purifica. Santa Catarina dizia que o maior sinal de que Deus está falando com você é que depois da verdade vem paz, não desespero. E agora, tendo reconhecido esses sinais profundos, chegamos ao momento decisivo da jornada espiritual, compreender como responder à voz de Deus. Porque Deus fala, mas também espera a resposta. Ele ilumina, mas também convida. Ele chama, mas também aguarda. E é exatamente isso que revelaremos na próxima parte,
onde Santa Catarina nos mostra como transformar cada sinal em direção concreta, como discernir a vontade divina com segurança, e como caminhar com fidelidade quando Deus fala hoje. Você já se perguntou o que acontece dentro da alma no exato momento em que ela decide responder à voz de Deus? Santa Catarina dizia que esse é um dos instantes mais preciosos da vida espiritual, quando a alma entende que Deus não apenas falou, mas chamou, não apenas tocou, mas esperou, não apenas deu sinais, mas pediu uma resposta. E essa resposta, mesmo sendo silenciosa, mesmo sendo tímida, mesmo sendo pequena, é capaz de mudar completamente o destino interior de alguém. Ela ensinava que Deus não fala apenas para informar, Ele fala para transformar. A voz de Deus é viva, ativa, penetrante. Ela tem força para quebrar a dureza da alma, suavizar o coração, afastar o medo, iluminar a consciência, despertar a fé adormecida, reacender a esperança que já estava fraca. A graça começa a agir de forma mais intensa justamente quando a alma, enfim, ousa dizer: Senhor, eu te escuto. E talvez este seja o ponto mais profundo. Deus não fala ao longe, Ele fala por dentro. Ele não fala para te assustar, Ele fala para te atrair. Ele não fala para te confundir, Ele fala para te ordenar. Ele não fala para te punir, Ele fala para te salvar. Santa Catarina dizia que a alma que responde à voz de Deus entra numa luz que cresce, mesmo que lentamente, até se tornar direção. Uma luz que não brilha apenas sobre o caminho, mas primeiro dentro da própria alma. Mas o que Deus faz quando você finalmente decide escutar? Primeiro, Ele acalma. Depois, Ele orienta. Por fim, Ele conduz. Muitas vezes você não perceberá de imediato para onde Ele está te levando, mas sentirá que está sendo guiado. É como caminhar à noite com uma vela. Você não vê o caminho inteiro, mas vê o suficiente para não tropeçar. É assim que Deus guia. Ele revela pouco a pouco, para que a alma aprenda a confiar, e não apenas a enxergar. E então surgem 3 movimentos interiores que Santa Catarina descrevia como respostas claras à voz divina. O primeiro é o desejo de conversão. Não uma conversão dramática, mas uma disposição silenciosa de abandonar o que não te leva a Deus. Essa disposição, mesmo pequena, consola profundamente o coração de Cristo. O segundo movimento é a coragem espiritual. A alma começa a perceber que quando Deus fala, Ele também fortalece. O terceiro movimento é a obediência amorosa. Não a obediência forçada, mas aquela que brota da gratidão de ser guiado pelo próprio Deus. E você, neste momento, já consegue identificar qual desses movimentos começou dentro do seu coração? Consegue perceber onde Deus está tocando? Consegue sentir qual área da sua vida Ele deseja transformar? Santa Catarina dizia que a alma que ignora a voz de Deus experimenta confusão, mas a alma que acolhe essa voz experimenta paz, mesmo que tenha muito a mudar. Há um detalhe espiritual que ela repetia: Deus fala hoje. Não ontem, não apenas amanhã. Hoje, porque a graça age no presente e não no passado. A voz de Deus sempre se dirige ao agora, porque o agora é o único lugar onde a alma pode realmente se converter, se renovar, se aproximar de Deus. Você já percebeu que quando Deus fala, Ele sempre pede uma resposta imediata? Não necessariamente uma ação, mas uma abertura. Um sim interior. E esse sim, por menor que seja, é o que muda tudo. Deus faz grandes obras com pequenos sims. Ele transforma pequenas disposições em obras de santidade. Ele pega uma alma cansada e faz dela um instrumento. Ele pega uma alma ferida e transforma sua dor em luz. Ele pega uma alma perdida e mostra o caminho. Santa Catarina dizia que Deus nunca precisa de perfeição para falar. Ele precisa apenas de abertura. E talvez você esteja se perguntando: como viver na prática esses sinais que Deus está enviando hoje? Como responder sem medo? Como acolher a voz divina e caminhar com ela? Há 3 atitudes simples que guardam uma força espiritual imensa.
A primeira é pedir luz. Deus nunca se cansa de iluminar quem deseja ver. Basta uma súplica breve: Senhor, mostra-me o que queres de mim. A alma que pede luz encontra luz. A segunda é conservar silêncio interior. Mesmo nos dias agitados, mesmo entre preocupações, existe um tipo de silêncio que nasce dentro da alma e que permite perceber com clareza os movimentos de Deus. A voz divina sempre se reconhece no silêncio. A terceira é dar um passo concreto, mesmo pequeno, na direção que Deus parece indicar. A graça age quando a alma se move. Um passo abre caminho para outro, e Deus vai conduzindo com delicadeza. Agora, diante de tudo que foi revelado, faça uma pergunta a si mesmo: qual é o sinal que Deus está enviando hoje especificamente para mim? Qual movimento interior senti mais forte? Qual luz tocou meu coração? Qual tema Deus repetiu dentro de mim nas últimas horas, nos últimos dias? Santa Catarina dizia que a alma que se faz essa pergunta com sinceridade nunca fica sem resposta. Porque Deus se deixa encontrar por quem o busca com verdade. E para que esta mensagem se torne vida, apresento 3 orientações que podem consolidar sua caminhada espiritual nos próximos dias. Permita que elas entrem em seu coração com suavidade. Primeiro, acolha com fé as pequenas inspirações. Deus raramente fala com estrondo, ele fala com sutileza. Valorize o pequeno. Segundo, revise com carinho aquilo que te inquieta. A inquietação santa é um dos modos mais claros pelos quais Deus toca a consciência. Não há despreze. Terceiro, ofereça ao Senhor aquilo que mais teme entregar. A voz de Deus sempre liberta a alma daquilo que a aprisiona. Ele não pede para tirar, ele pede para purificar. Agora, unamos nossa alma à oração, como Santa Catarina faria diante deste mistério tão delicado da voz divina. Senhor, que a tua luz penetre minhas sombras, que tua voz encontre espaço no meu coração, que teu Espírito Santo me ensine a reconhecer teus sinais e a caminhar com firmeza na tua vontade. Acalma meus medos, ordena meus pensamentos, purifica minhas intenções. Que eu te escute, te siga e te ame com verdade. Amém. Para iluminar ainda mais este caminho, recordemos 2 exemplos que Santa Catarina tanto admirava. São Francisco de Assis, que renunciou ao ruído do mundo para escutar a voz de Deus e encontrou na pobreza o som mais puro do céu. E Santa Teresa d'Ávila, que ensinou que Deus fala à alma de muitas formas, mas que só o coração silencioso é capaz de escutá-lo plenamente. Se esta mensagem tocou seu coração, reze por quem precisa, lembre-se das almas do purgatório e compartilhe com alguém que você ama. Escreva: Santa Catarina, que minha oração alcance quem mais precisa.